Agora são 7h40. Vamos continuar repetindo aqui o discurso do presidente Jair Bolsonaro na ONU. Agora a nossa entrevistada é a Elaine Silva, doutora em Direito Internacional pela USP, professora de Relações Internacionais da PUC de São Paulo. Olá, Elaine, bom dia. Bom dia, tudo bem? Tudo bem. Elaine, inicialmente, como é que você viu, analisou o discurso do Bolsonaro? Ele está dizendo que existe a preservação do meio ambiente, que não está tendo devastação, não está tendo queimada, ataca a França, a Venezuela, a Cuba, fala muitas mentiras. Enfim, qual que é a análise inicial que você pode falar? E a gente vai conversando aqui ao longo da sua entrevista, Glauco e eu. Vamos lá. Antes de mais nada, obrigada pelo convite. É um prazer eu poder falar com vocês e contribuir de alguma forma para o debate, principalmente num tema que é de interesse de todos nós, que estamos preocupados com a inserção do Brasil no mundo. De uma forma geral, a primeira perspectiva que se pode ter a partir ou sobre esse discurso é que ele foi um discurso, em grande medida, que veio na mesma linha daquilo que se esperava, um discurso muito mais voltado para as próprias bases do Bolsonaro dentro do Estado, do que efetivamente um discurso voltado para o mundo e sobre o mundo que o Brasil gostaria de encontrar para o Brasil enquanto Estado e para os brasileiros enquanto povo de uma forma geral. Algumas pessoas estão um pouco assustadas com o nível de agressividade que o discurso atingiu, mas ele também não espanta em certa medida, porque a ONU já era considerada um grande inimigo do Bolsonaro desde antes do processo de eleições. Tanto que, se você lembrar, em alguma medida ele volta e meio já falava: vou tirar o Brasil da ONU, não vou tirar, como se fosse um processo muito fácil realmente de se retirar o país da organização. Em linha com o comportamento dele e com o comportamento dele desde que ele era um deputado baixo clero aqui no Brasil nessas 2 décadas, o discurso dele não é um discurso baseado em fatos, é um discurso em grande medida descolado da realidade, o que acabou gerando uma incredulidade muito grande da esfera pública de uma forma geral, não só no Brasil, mas também em outros estados. Só encontrou algum tipo de compreensão e apreciação desse discurso, como se houvesse alguma base de realidade, naquele grupo que tem uma mesma visão ou uma falsa percepção da realidade. E aí a gente pode ter critérios que são critérios muito objetivos para saber se é uma questão de opinião ou se é realmente uma questão de fatos. Porque, na realidade, é muito importante nesse momento falar que a avaliação do discurso dele, ela deve ser feita em fatos e não apenas em opinião. O discurso ele não foi baseado na realidade e a gente tem como medir a realidade. Então, não é eu gosto ou eu não gosto do discurso, o discurso seguiu ou não seguiu uma tradição. Não seguir a tradição não tem grande problema, na realidade. A inovação ela pode existir, deve existir sempre que necessária. O nosso grande problema, por exemplo, é ele simplesmente ter um discurso ou avaliações que não são baseadas numa realidade de fato, como falar, por exemplo, que o Brasil estava à beira do socialismo. É algo simplesmente delirante. Exato, a gente destaca um outro, tem aqui a agência Lupa, né, colocando exatamente as mentiras, os fatos, né, ele disse que médicos cubanos, né, que integravam mais médicos, chegaram ao Brasil sem nenhuma comprovação profissional. Falso, né, porque existe a Lei 12.871 de 2003 que instituiu e regulava também o programa Mais Médico, exigia que todos os médicos formados no exterior, incluindo os cubanos, apresentassem o diploma expedido por instituição de educação superior estrangeira. Bom, esse é um dos exemplos apenas, né? Agora, Elaine, como é que você viu também essa questão do Bolsonaro esperar o Trump, né, por 1 hora, depois ainda encontrar com ele e falar I love you, né? E depois apenas o Trump respondeu, que bom te ver, alguma coisa assim. Como é que você vê, né, esse tipo de ação, de atitude, né, de Bolsonaro, essa subserviência? Então, antes de falar nisso especificamente, nesse tópico que você levantou com relação aos cubanos e ao mais médico, tem uma coisa para a gente entender o nível de delírio dele, né? Quando ele fala o governo cubano retinha 75% do salário dos médicos. Gente,
o Bolsonaro descobriu o conceito de mais-valia. Olha só, imagina se a gente aplicasse isso para cada trabalhador, em cada empresa de contratação. Quem efetivamente recebe pelo menos 25% do que produz para aquele que o contrata, né? Então, é uma coisa simplesmente sem noção, na realidade mesmo, baseada na realidade. E eu acho que isso pode se refletir, e isso se reflete efetivamente em outras medidas, incluindo a relação dele com Trump. O que justifica ele ter esperado 1 hora para ter um encontro de 17 segundos com o presidente, depois de ter cancelado reuniões aparentemente, porque também tem isso, em outras oportunidades, houve um discurso de se cancelar reuniões, quando cancelou reuniões não havia. E isso mostra que existia uma certa falta de articulação da equipe nos fóruns internacionais. Isso se justifica porque, na realidade, muito da política do programa do Trump é um programa voltado no se alinhar e no colher os frutos e os benefícios da projeção que a figura do Trump teria internacionalmente. Tem muita gente no Brasil, a gente consegue observar isso cobrindo as redes e grupos que não entende que quando Trump fala Make America Great Again, é América como sinônimo dos Estados Unidos, porque eles têm um problema de fronteira política. Eles não definem a América como continente, mas como um país. E tem gente que acha que a América incluiria Brasil. Então, você consegue ver alguns brasileiros respondendo and South America, and Brasil na América, o que é algo realmente descolado também da realidade. Exato. Realidade política e geográfica. Então, por que ele esperou 1 hora e falou 17 segundos, tendo aparentemente cancelado reuniões com os outros? Porque, como ele não tem um programa, ele, na realidade, tem alinhamentos para tentar usufruir os benefícios desse alinhamento. Para ele, tudo isso seria justificado. E é uma sujeição realmente, uma subordinação. Ele não chama isso de subordinação, de dependência, porque ele foca num outro tipo de ator. Mas é subordinação e dependência. Só lembrando que a presidenta, né, da Câmara dos Estados Unidos anunciou a abertura aí de processo de impeachment contra Trump. Vamos lá, Glauco. Aliás, por falar em Trump, né? O Trump... Oi, Elaine, bom dia. O Trump discursou, né, na sequência do presidente Jair Bolsonaro. A gente sabe que eles têm ali alguns conceitos semelhantes, inclusive o Trump também falou de globalismo, chegou a falar que os Estados Unidos jamais serão socialistas, também mirando ali a eleição de 2020, sendo que 2 dos 3 principais oponentes do Partido Democrata defendem ali, né, Bernie Sanders defende o socialismo de fato, né, o socialismo democrático, Elizabeth Warren também segue na mesma linha, mas falando especificamente da questão do presidente Jair Bolsonaro, do discurso dele que você falou, eivado de mentiras, de teorias conspiratórias também, ele falando só para o público dele, ele não desperdiça uma oportunidade de tentar estabelecer umas relações com outros países que não os Estados Unidos, principalmente, que é o principal aliado, pelo menos na cabeça dele, a recíproca a gente sabe que não é verdadeira, e também Israel. Não foi um desperdício de oportunidade esse discurso do Jair Bolsonaro? Isso eu acho que é um aspecto bem interessante. Cada político, cada representante usa esse foro ou esse espaço da maneira que acha adequada. Se você olhar o discurso do Trump, retomar o discurso do Trump hoje, ele também, em certa medida, foi voltado para a sua própria base. Mas tem uma diferença significativa, que é o Trump, os Estados Unidos, historicamente, definiram e articularam a ordem internacional pós-Segunda Guerra Mundial, que é a ordem que a gente chama de ordem liberal. E o Brasil não. Então, esse espaço, habitualmente, é utilizado como um espaço de projeção para demonstrar qual é a posição do país, qual é o sistema que se espera que haja para uma presença autônoma e soberana do país no mundo. Então, é uma oportunidade perdida? Mas ele não tem um programa de política externa, ele não tem um programa de Brasil no mundo. Então, em grande medida, esse discurso vem como uma consequência dessa falta de programa que a gente consegue encontrar nas decisões. As pessoas têm falado muito num caos. Não existe um caos. Na realidade, ele tem um programa voltado para a diminuição do Estado progressiva, e ele está fazendo isso de uma maneira concatenada
progressiva e constante. A questão é, esse programa, ele não é um programa que pensa em qual é a posição do Brasil no mundo. Então, ele não é um programa sobre a inserção internacional do Brasil. E existe um aspecto muito importante da gente retomar nesse momento, que é, não obstante palavras estejam no discurso do Bolsonaro e no discurso do Trump, como globalismo, o que significa globalismo pro-Trump é diferente do que significa globalismo pro-Bolsonaro. Então, existe na população, ou na classe média, na classe mais baixa nos Estados Unidos, um empobrecimento muito grande que faz com que o perfil da população tenha se aproximado muito mais de um perfil da nossa própria população, que é da população antes chamada subdesenvolvida, hoje chamada do sul global. Então, o globalismo, ele, no discurso do Trump, é muito mais voltado a essa perda de condições de decisão do capital que se internacionalizou para explorar a mão de obra mais barata em outros lugares. Então, você consegue ver a briga dos políticos, incluindo o Trump, pública com grandes donos de empresa. Um exemplo que me vem à cabeça agora, por exemplo, foi com a Harley Davidson, que é um grande exemplo do próprio espírito dos Estados Unidos. E na briga entre eles, a Harley Davidson foi produzir fora dos Estados Unidos e falou, não voltamos. Então, existe uma perda, ou a perda de grandes empresas relacionadas ao próprio perfil dos Estados Unidos para outros estados. E você consegue ver a compra de empresas dos Estados Unidos por agentes privados brasileiros, como é o caso, por exemplo, do Burger King, da Heinz, de outras. Então, existe uma perda, em grande medida, desse poder aquisitivo da população dos Estados Unidos, que é atribuída a esse globalismo, a essa internacionalização do capital. No Brasil, o discurso do Bolsonaro, o globalismo não quer dizer nada disso, porque o seu discurso é muito mais de inserção no capital internacional e de dependência do capital internacional. Mas é essa pauta de costumes que, no limite, também é trabalho não pago. Mulher tem que ficar em casa, não vai receber por isso, você não pode questionar o trabalho inferior ou mal pago das pessoas negras ou indígenas e tudo mais. Então, é uma oportunidade desperdiçada, mas ela é desperdiçada porque ele não tem, em grande medida, um programa para o Brasil no mundo. Ele tem um programa de satisfação interna que é descolado de uma análise de quais são os efeitos de longo prazo para a autonomia do povo brasileiro. Perfeito, Elaine. A gente agradece aqui a sua participação. Grande abraço para você. Eu que agradeço. Bom trabalho para vocês. Bom dia. Bom dia. Falamos aqui com a Elaine Silva, doutora em Direito Internacional pela USP e professora de Relações Internacionais da PUC de São Paulo.